Pare de sentir medo nos campeonatos. Como que você vai fazer isso? Como que você vai entrar mais tranquilo para lutar? Como se você estivesse simplesmente num treino. Uma das coisas que eu mais vejo é a galera querendo competir, ou a galera que já compete, e tendo a dificuldade de performar no campeonato como performa num rola da academia. Porque, óbvio, ali existe uma tensão, correto? E aí, o que ocorre é que, poxa, o cara chega lá, existe aquele desgaste emocional, ele gosta de competir, mas a sensação é ruim. E aí que eu quero trazer algumas coisas para você. Até o final desse vídeo eu vou te dar três estratégias práticas, 3 estratégias validadas, 3 boas estratégias que vão reduzir o teu medo na hora de lutar e te dar uma sensação maior de autocontrole e calma. Mas antes disso, eu preciso setar algumas coisas com você. A primeira coisa, cara. Existe uma certa busca por não sentir medo, sentir mais confiante. Existe. Ela é plausível? É factível? Sim. Mas o campeonato, o ambiente de campeonato, e o ambiente que eu digo, meu, é aquela gritaria, é a torcida contra você, é o teu oponente querendo te vencer. Isso gera tensão. Gera um estado de alerta natural. E isso gera em você e gera no teu adversário. Qual é a diferença de você para ele? Óbvio, às vezes, de acordo com o teu perfil, de acordo com a experiência que você teve na vida, existe uma maior sensibilidade àquele ambiente ou não. Mas isso, meu querido, é possível trabalhar tranquilamente. E você, mesmo tendo muito medo agora, você pode ficar tranquilo. Você pode construir uma confiança e lutar com calma. Eu vou dar um exemplo pra você. Quando eu comecei a lutar, cara, eu me lembro uma vez, acho que foi... Eu lutei assim, o meu primeiro campeonato tinha 3 meses de treino. Depois eu fui pro segundo campeonato, eu fui de adulto. Eu tinha 13 anos, eu fui lutar de adulto. E aí eu tomei uma peia. E aí eu fui num outro, cara. Eu treinava muito bem na academia, pum, peia de novo. Perdi de, não sei, uma das 2 vantagens. E eu me cagava nos campeonatos. Puta, mano, aquela sensação ruim. Dava, pô, às vezes vontade de vomitar e ir no banheiro 3 vezes a cada 5 minutos, tá ligado? É um negócio assim. E o que acontece, cara? Num momento, quando isso mudou, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e eu falei, cara, eu vou competir igual maluco. Eu não tinha nenhuma estratégia, não tinha nenhuma... Eu não tinha o conhecimento sobre comportamento, estratégias, assim como eu tenho agora pra te falar. Não tinha. Mas eu falei, eu vou fazer essa parada. E eu preciso me expor mais. Era a única coisa que eu sabia, porque tinham me falado, ó, conforme você vai lutando, vai ficando mais tranquilo. E eu comecei a lutar igual maluco, tipo, às vezes a cada final de semana ou a cada 15 dias. Começou a melhorar bastante. Ainda que eu tivesse uma certa tensão, eu já sabia o que ia acontecer. E tem uma explicação clara. Primeiro, fisiológico, aquele ambiente que te gera medo desperta uma maior sensibilidade em uma região do nosso cérebro que se chama amígdala. Então a amígdala, ela sinaliza algumas catecolaminas, né? Por exemplo, noradrenalina e tudo mais, e você fica naquele estado de alerta, certo? Aquele estado de alerta com medo e tudo mais. Conforme você se expõe a eventos que te geram medo, a sensibilidade dessa amígdala diminui, a excitação dessa amígdala diminui também frente àquela situação. Por quê? Porque você vai ressignificando. Você, no final, vai entendendo que aquilo não é tão perigoso. Joia? Perfeito. Ponto para te deixar mais tranquilo. O que você sente, o teu oponente sente. Porque o ambiente é assim. Então, em vez de você querer excluir o medo, entenda que ele é inevitável. Mas você pode olhar de um outro jeito. Porque o medo, ele sempre te induz, e é natural, isso é inevitável, ele te induz para um olhar pessimista. Mas o medo, a ansiedade, é um momento onde você está com extrema energia. Até porque você precisa mesmo. Imagine você tendo que correr, se defender de algo sem energia. Então você precisa disso. Joia? O ponto é, você sempre vai visualizar a partir desse olhar, a partir desse enviesamento, um cenário ruim. O lance é, nem sempre é ruim. Né? Você poder visualizar um cenário mais positivo e usar aquela energia, canalizar aquela energia para ir para um lugar mais positivo, pensando que aquilo vai dar bom,
vai funcionar, cara. Você vai começar a se sentir mais tranquilo naquele ambiente. Porém, eu sei que muitas vezes o medo é tão, né, feroz que a gente não sabe lidar tão bem com aquilo. Aquilo vai tomando... Então vamos lá. Primeira coisa. O que vai, então, gerar medo em vocês? O que é um medo, na verdade? De um jeito muito simples, é o seu corpo entendendo que existe um ambiente perigoso. E aquilo gera uma sinalização na amígdala e em algumas outras regiões que vai disparar toda essa enxurrada, essa cascata de neurotransmissores e hormônios e tal, e você vai ficar mais alerta, às vezes com, né, vontade de ir no banheiro toda hora, o corpo meio tremendo. Esse tipo de situação vai ocorrer. Contigo, com teu amigo, com quem for. Beleza? Joia. Tá, mas você, então, o que te gera medo no final? Então vamos pensar um pouco aqui. Ali não é uma situação de combate? Legal. Nós, como seres humanos, já combatemos anteriormente? Já. Existe, então, se a gente for pensar, a ideia de que, na nossa história, tudo que virou combate, esse atrito entre pessoas, gerou prejuízo. Inclusive uma iminência de risco de vida mesmo, né? Se você olhar. Então, o ambiente da luta é um ambiente controlado que, por muitas vezes, o nosso cérebro interpreta como um ambiente perigoso, porque existe uma iminência de risco ali mesmo, né? Um potencial de risco de você se ferir, de tudo mais, e você tem esse tipo de coisa. A outra coisa que é muito comum também, é uma certa vergonha, o medo da humilhação pública, o medo do que vão pensar, o medo de como se você fosse desmascarado se você perdesse. De que toda a sua habilidade fosse pro ralo, se você perdesse. Joia? Provavelmente, em algum momento, alguém que lutará, né? Pô, eu vou lutar esse final de semana. Eu vou lutar amanhã, Gabriel. Tal, vai estar assistindo esse vídeo. Então, você aí, comece a entender isso. Comece a entender que primeiro é o cérebro pregando uma peça em você. Natural. Ele ainda não se adaptou para entender que uma competição não tem esse risco todo. A outra coisa é que você entenda que o seu adversário também sente isso. Isso talvez te tranquilize mais, porque quando você tem a noção que existe, que aquilo não é você só que está passando, que você não está sozinho na situação, te dá um certo afago. Joia? Mas essa vergonha da humilhação pública, né, como se você fosse, se perder fosse uma sentença para a tua vida, é na verdade uma certa busca por aprovação, né, uma certa ansiedade social, até posso dizer isso, porque é natural que a gente queira. Essa aprovação é natural que exista uma tendência para isso. Tá? E a gente vai modulando. Como é que você regula todo esse tipo de coisa? A repetição, a exposição repetida ao desafio vai modular a tua cabeça. Neural mesmo, essas vias neurais, reestruturar, e você vai ficar mais tranquilo conforme você luta. Então você precisa de exposição com frequência para regular isso. Beleza? Joia. Então tem um trabalho que a longo prazo e médio prazo vai te ajudar muito, que é a exposição, e aí tem outras estratégias. Mas o que eu quero trazer aqui é o que você pode fazer antes da luta, porque você tem uma construção sólida, você tem que entender de fato porque tem medo, contestar esses pensamentos de medo, e você tem ali as estratégias de curto prazo para você usar num momento que você está muito tenso. Para um negócio mais longo, sólido, eu vou desenvolver ainda alguma coisinha pra gente, para um manual pro campeonato, saca? Para quem quer lutar em campeonato, né? Às vezes na academia você tem uma tensão também, isso vai ajudar para você desenvolver e regular esse medo, para você se dissociar desses pensamentos que fazem você acreditar que você não é capaz, que fazem você se ver como alguém menos, ou te colocam, imputam um senso de autoconfiança baixa, né? Vamos dizer assim. E tudo isso reflete ali na hora do campeonato. Então tem um certo ritual que você vai fazer antes, dias antes também, que vão te ajudar no longo prazo. Mas tem estratégias a curto prazo que vão regular bem esse seu estado e te ajudar a performar como você estivesse lutando na academia. Ok? Não entenda o campeonato como o fim, o resultado, porque você vai se colocar numa pressão gigantesca. Entende como o processo. Porque existe uma diferença entre
lutar para ganhar e lutar para ficar bom. Quando você luta para ganhar, você luta retido, você luta com estratégia. Nem sempre quem ganha é o melhor de jiu-jitsu, mas é o mais estratégico e conseguiu executar estratégias. Eu já vi isso várias vezes. E até o treinamento difere, tá? De quem quer ganhar, às vezes o cara tem uma posição boa, tem algo bom e ele faz aquilo muito bem, mas o jiu-jitsu dele como um todo é deficitário. Acontece bastante. Então o que você tem que ter na cabeça? Eu quero competir para eu ficar bom. Em um dado momento, as duas coisas vão acontecer. Você vai ficar bom e você vai começar a ganhar. Só que o lance é, eu quero competir para ficar bom. Por quê? Então eu preciso me expor ao estresse, me expor a essas circunstâncias, lutar com outros caras que eu não conheço. Isso vai te ajudar. Veja a competição não como fim, mas como instrumento para o seu desenvolvimento. Porque isso vai impactar muito na tua vida, no próprio campeonato também. Você vai começar a render mais. Beleza? Mas falei bastante aqui. Agora, vamos para a prática, irmão. Vamos para as estratégias. Eu vou dar 3 aqui. Porque se eu der mais... Beleza? Se eu der mais, vai ficar ruim. Então vamos lá. A primeira coisa, cara, e é simples e eficiente, é uma respiração, tá? Diafragmática ali com um suspiro fisiológico de um jeito posturado. Eu vou explicar por que isso vai fazer diferença para você, ok? Quando você tá nessa tensão, nesse medo, você fica com essa cognição mais rígida, esse olhar do mundo mais rígido, você não consegue pensar outras coisas, e a sua cadeia de pensamento escala, certo? Você começa a pensar besteira, tal, não sei o que vai acontecer, isso eu não vou dar conta, algumas coisas vêm, uma certa desconfiança, você começa a querer saber se o cara era muito bom, isso vai acontecer, certo? Um programinha começa a rodar na tua cabeça e você escala o sentimento. Isso é horrível. Isso é péssimo. Ok? Então vamos lá. O que você precisa? Uma das coisas mais potentes é diminuir esta frequência do teu corpo. Esta excitação do teu corpo. Beleza? E gerar um senso de autocontrole. Ponto. A segunda coisa é ter uma visualização mais expansiva do teu próprio corpo mesmo ali no ambiente, tocando, percorrendo. Vou te explicar o porquê. E a terceira coisa é uma distração. Porque você rompe com aquela cadeia de pensamento, só para você entender uma coisa. O modelo cognitivo, ele prevê o seguinte, que você, na ciência comportamental, tem um gatilho, uma situação, por exemplo, lutar o campeonato. Isso vai gerar pensamentos em você. Esses pensamentos geram emoções e a emoção gera ação. Quando você tem uma emoção negativa frente a um pensamento, né, pensa aí o negócio, emoção negativa, aquilo alimenta mais pensamentos negativos e os pensamentos escalam a emoção. Então você fica num ciclo de retroalimentação que tua cabeça não para. E aí você não consegue fazer o quê? Focar em algumas coisas. Por isso, uma das estratégias muito fortes é você buscar uma distração para romper isso. O primeiro ponto, então, respiração com suspiro fisiológico posturado. Quando você tem práticas físicas mesmo, que trazem uma sensação de estabilidade interna, você tem maior percepção de autorregulação, como se você tivesse controle de você. A respiração faz isso. Joia? A respiração faz esse tipo de coisa. A outro ponto é, quando você você está posturado, essa conexão mente-corpo que a gente fala, né? Quando você está posturado, esta postura tua, ok? Você está com a coluna mais ereta, você não precisa ficar, você pode escorar em algum lugar mesmo, mas você está com a coluna mais ereta, a informação que você revela para o teu cérebro, essas vias que parece que você como se tivesse uma postura mais de força, de expansão, isso sinaliza para o seu cérebro vias que vão no final produzir essa autoconfiança em você. Então você vai respirar sentado ou em pé que seja, tá? E a respiração não é difícil. Normalmente, se eu falar para você, respira agora, você vai fazer o seguinte, você vai puxar o ar, né? Você vai fazer... E você vai encher o pulmão. Tá errado? Não tá errado, mas tem como você melhorar, inclusive para expandir e melhorar a tua troca gasosa, que é da seguinte forma. Cara, perceba aqui, ó, eu vou puxar minha camiseta, ó, eu primeiro, eu solto todo o ar, ó. E quando eu solto todo o ar, o que eu vou fazer? Eu não estufo a barriga. Eu puxo, ó. Não, na verdade agora eu puxei, na verdade, ó. Tá ok? Soltei todo o ar. Quando eu for puxar, ó, eu incho a barriga, depois eu vou pro peitoral peitoral superior, ó, e depois eu vou pra cabeça, ó.
Você vai sentir, cara, como se tivesse todo esse ar passando da barriga, essa respiração mais diafragmática, né? Um pouco para o peitoral superior, você vai inchar, você vai assumir uma postura diferente mesmo, e na tua cabeça. Então, ó. Você pode fazer por etapas, se é difícil você fazer essa coordenação, né, de forma coerente, de forma sem parar. Então, você puxou, viu que encheu aqui em cima, embaixo? Ó. Agora puxa um pouco no peitoral em cima. E agora tá com o pulmão todo cheio, faz mais um suspiro, ó. Agora você solta pelo nariz e ó como é que é minha barriga, ela não estufa agora, ó. Viu? Ela não estufa, ela volta, ela encolhe. Porque o que eu tô fazendo aqui é um exercício com o diafragma, tá? Faz isso. Eu normalmente faço 30 respirações dessa, devagar, e controlando minha expiração para ser um pouco mais devagar do que a inspiração. Mas eu respiro nessa sequência. No final, tua barriga, ela começa, no caso, então ela, pela barriga, você vai expandir tua barriga, como se estivesse colocando a barriga para frente mesmo. Aí vem peitoral, sobe um pouquinho o peitoral superior, e no final você puxa como se estivesse entrando ar na tua cabeça. Comece a respirar posturado, pode fechar o olho desse jeito, e percebendo, notando o ar passando por essas regiões. Por quê? Porque isso vai mudar o foco, já gera a propriedade da distração, beleza? Que interrompe essa cadeia de pensamentos que vai gerar emoções. Ponto. A segunda coisa, a tua postura e essa sensação de equilíbrio interno vai gerar para você um senso de autoeficácia, de poder, de autoconfiança e autocontrole. Isso a gente tem pesquisa mostrando. Joia? E além disso, essa respiração que eu trouxe com esse suspiro, então o que é o suspiro fisiológico? Quando você puxa todo o ar, você puxa mais um pouco, como se tivesse, não tem mais ar para puxar, você puxa mais um pouquinho. Você puxa na barriga, aí vai um pouco no peito, e aí no final você viu que a minha barriga, ela murchou. Então quando eu puxo, cara, você vai fazer 5 respirações dessa, você já vai começar a relaxar o seu sistema, tá? Porque ela ativa o nervo vago e aí o que acontece? O sistema simpático começa a ficar mais ativo, parasimpático e ativo, e aí você regula essa sinalização da amígdala, você diminui essa excitabilidade da amígdala, que eu falei que é o componente ali, né? A estrutura que está muito responsável com esse mecanismo de alerta do corpo e medo. Você vai regular isso, fora esses benefícios que eu estou trazendo dessa postura, que isso envia perifericamente um sinal para o cérebro, assim também como esse controle da respiração. Então todo esse senso de autocontrole, senso de autoeficácia vai melhorando e além disso, essa regulação simpática vai acontecer, tá? Parasimpática vai acontecer. Joia? Com a respiração. Esse é um primeiro ponto. Eu faço tipo 30. E aí você vai ver com 30, 40, pode fazer mais. E no final eu faço uma apneia. Guardo o ar e fica um tempo. Você vai ver que quando você respirar bastante, você fizer bastante dessa respiração, vários ciclos dela, e fizer uma apneia, você vai conseguir ficar bastante sem ar, e parece que no começo você vai começar a relaxar, é como se a sua cabeça ficasse limpa, essa sensação que você tem, tá? Mas, como eu falei, cientificamente a gente consegue olhar essas propriedades de respirar desse jeito, nessa postura. Não à toa que o budismo, o yoga faz isso há muito tempo, mas sem essa evidência, só que com uma percepção empírica muito forte. Beleza? Esse é um ponto. A segunda coisa, visualização. Depois que você se acalmar, cara, busque fazer uma visualização, pensar você mesmo ali no tatame, sentindo o ambiente, sentindo a pisada, explorar essas sensações do ambiente, joia? Do tatame, lutando com teu amigo, lutando teu amigo com o rapaz e tudo mais lá. E sempre eu brinco, cara, que esse senso de expansão, você se vendo em maior tamanho, você se vendo não travado, mas se mexendo, cara, ocupando mais espaço. Normalmente, né, o espaço você pode brincar com a tua cabeça mesmo como se estivesse se vendo mais alto. Por quê? Porque a sensação de expansão que você tem, né, ela traz, além desse senso de autoeficácia maior, de autoeficácia percebida maior,
ela traz também uma redução. A gente tem uma pesquisa mostrando que ela traz uma redução. Quando você está mais expansivo, é só se você pensar em se movimentar mais, abrir mais seu campo de movimento, né, ao invés de ficar ali sentado no tatame ali esperando para ser chamado. Não, anda, cara, anda, abre os braços. Realmente, você vai aquecer também antes, né? Mas anda, abre os braços, visualiza isso também bastante, porque isso gera uma diminuição também do seu estresse, óbvio, porque primeiro, você está visualizando, você está direcionando o seu foco a outra coisa, você tira aquela distração, isso eu considero você fazer depois da respiração, porque você já está mais tranquilo. E fora isso, você também tem essa questão da expansão. Até porque o seu cérebro, quando uma boa visualização é feita, ele interpreta aquilo com uma certa realidade. Tá? Então você vai se situando também ao ambiente de luta a partir dessa visualização. Beleza? Essas duas coisas. Talvez até aqui não tenha nada diferente. Mas o terceiro ponto, e eu acho isso muito legal, é que quando você, como eu falei, você vai lutar, às vezes você está tão na tensão que você fica rígido o teu pensamento. E ali as pessoas gritando, e aquilo você quer, você mira um ideal do que tem que ser ali no tatame, um cara focado, um cara irado, um cara não sei o que, vamos pra porrada. Isso às vezes te atrapalha, essa rigidez cognitiva te atrapalha. Quando você coloca uma pitada de bom humor, quando você coloca uma brincadeira, quando você ri, você aumenta essa flexibilidade cognitiva. Há uma inundação de neurotransmissores no teu cérebro, mas você aumenta essa flexibilidade cognitiva, ou seja, você começa a ver aquilo, tá bom, mas se eu perder tudo bem. Certo? Você não está fazendo descaso com o negócio, mas você diminui aquela tensão de vencer. Você olha o negócio como uma parte da vida, afinal é exatamente a parte da sua vida. Você perder, vai acontecer o quê? Ninguém vai te dar uma sentença de que isso é ruim. Nada disso. Né? Então você visualiza aquilo com mais tranquilidade, menos tensão. E como que dá pra fazer isso? Primeiro, cara, às vezes você colocando uma música que você gosta, que é legal, que te deixa em alto astral, nada que te coloque pressão, a não ser que você queira. Né, eu quero entrar agora, mas porrada, eu quero estar com raiva. Mas se você tá com muita tensão, cara, coloca uma música que distrai. Não à toa, muitos caras fazem isso. Muitas pessoas, às vezes, sem saber, faz isso. Colocam Wesley Safadão. Eu, às vezes, já coloquei samba pra ouvir, tá ligado? E Wesley Safadão, piseiro, um samba da antiga, alguma coisa assim que te anime, que te coloca num negócio meio descontraído, de brincadeira. E aí você visualiza o ambiente diferente, porque essa pitada de mau humor, ela vai deixar o seu cérebro mais flexível. Você não vai ficar rígido naquela visão, meu Deus, e aqueles pensamentos vão continuar ocorrendo. Então você trabalha ali tanto quebrando esse ciclo, essa cadeia de pensamentos que vai alimentar as emoções, como também, né, inundando o seu cérebro aí de neurotransmissores. Você vai ter um bom humor, é engraçado. Você conseguir rir é muito bom. Então faça isso, isso vai regular o teu medo naquela hora. Beleza? Se esse conteúdo fez sentido, dá para explorar muito mais. Eu ainda vou fazer mais sobre isso também, né? De um jeito mais profundo, beleza? Mas se você gostou, deixa seu comentário, envia esse vídeo para um amigo que vai lutar e tamo junto.